Oi, gente, tudo bem? Aqui estamos então, vamos fazer hoje uma, uma aula. Neste encontro a gente tem a proposição de passar então das leituras que a gente vinha fazendo em torno da psicopatologia da vida cotidiana, onde a gente de algum modo delimitou lugares para as palavras a um momento de mudança de perspectiva, mudança de paradigma, entanto que vamos entrar numa observação desde a linguística. Para isto, então, vamos justificar-nos em que teve, no momento da obra dos psicanalistas, especificamente Lacan, um estudo onde considerou a linguística, ou sua versão estruturalista, para pensar o texto freudiano. Interessante partir da ideia de que Saussure era, lá pelos começos de 1900, um importante estudioso das línguas arcaicas, das línguas antigas, e esses cursos de linguística geral que hoje a gente dispõe, né, impressos, são cursos que não são redactados por ele, né? São versões que dois de seus alunos fizeram a partir das notas que eles tomavam, né? São de 1916 essas notas. São muito importantes porque este autor que estudava a língua fazia com muita perspectiva de similaridade com a perspectiva psíquica. Assim, a gente deve considerar também que nesses anos a focalização dos estudos de Saussure estava para um problema que ele encontra, algo que chama a atenção dele como filólogo, como estudioso das palavras, que lendo os versos de alguns autores clássicos, ele começa a observar o fato de que os sons vocálicos, as letras, acabavam se repetindo de modo tal que evocava alguns temas fundamentais, né? A partir disso, ele cria uma hipótese, e essa hipótese é de anagramas. Que é um anagrama? Então, a partir desse exemplo, uma palavra, por exemplo, a palavra Iracema, tem as mesmas letras que formam a palavra América. Então, é uma espécie de descomposição da gramática e que se resolve ou que aparece de modo paralelo uma outra palavra com as mesmas letras. Esse recurso é algo que nomeia, então, perto de 100 cadernos que hoje estão guardados na Biblioteca Pública de Ginebra, e neles Saussure calcula essa hipótese de que haveria uma repetição sonora em um poema, e a partir disso o leitor perceberia por esses sons que se repetem um texto subliminar, um texto latente a isso que ele está lendo como texto manifesto. Ou seja, haveria uma linguagem que conforma a poesia e sons que as letras têm, que o leitor se entrega, que o ouvinte se entrega, e esses sons estão também fazendo referência a outras palavras. Por exemplo, em um texto, né, onde aparece um texto latino, onde aparece um personagem nomeado de Cornelius, as letras O, E, I, U apareceriam repetidas dentro dos versos que já fazem referência a essa ideia de Cornelius, mesmo que a palavra não emerja especificamente. Então, só o fato de nós pensarmos nesses sons condutores, sugestivos,
indicativos de ideias, mas que estão como um fundo latente. Isso já nos faz pensar em que há uma proximidade com a ideia freudiana de que algo emerge, mas em lugar de outra coisa. Esse mecanismo que nós estudamos em psicopatologia da vida cotidiana também está dentro da poesia, né? E aqui temos um livrinho de Eni Puccinelli Orlandi, uma docente da Universidade de Campinas, São Paulo, que trabalha no IEL, Instituto de Estudos da Linguagem. O que é linguística? É um pequeno livro e ela começa justamente fazendo menção aqui está uma resposta segundo YouTube. a este livro, que são de Jan Starowinski, que é um livro, As Palavras sobre as Palavras, onde este autor, lá pelo ano acho que foi 64, 54, depois vou dar referências mais precisas, este autor vai tomando aqueles cadernos, ele teve acesso a esses cadernos, né? A ver se tem aqui esta versão é dos anos 71, mas eu sei que é anterior o estudo dele, porque está nomeado nos escritos de Lacan a data, e deve ter sido pelos anos 50. Então, estes anagramas de Saussure foram tomados por este sujeito que vai fazer uma espécie de explicitação de toda essa hipótese de leitura que o Saussure tem. Um livro muito interessante para quem vai acceder ao autor e nessa intenção comparativa entre o fenômeno da língua, ou o fenômeno mais especificamente nessa hora da composição de paradigmas fonológicos, se poderia dizer, com aquilo que a gente encontra como redes associativas, né? Faz referência Lacan na instância da letra ou a razão desde Freud, um texto que a gente tem projetado ler neste percurso para introduzir o estudo inconsciente, no qual no texto o próprio Lacan faz essa referência. Então vemos que a gente entra com muito conforto, a gente vai entrando no tema da linguística, porque Saussure já prepara nos prepara o caminho. Bem, nós trabalharemos a partir do capítulo 3, né, tentando situar o objeto da linguística. No entanto, a gente pode notar que já no final do capítulo 2 desse curso de linguística geral, Saussure teria dito de que na realidade tudo é psicológico na língua, inclusive suas manifestações materiais e mecânicas, como as trocas de sons. Ou seja, já tinha nele essa ideia de ir trabalhando em torno do psiquismo. É interessante observar durante a leitura do texto do curso de linguística geral como vai Saussure fazendo sistematicamente referências à psicologia, ao psiquismo. No curso de linguística, então, Saussure nos vai relatar que se o objeto de estudo da linguística é a linguagem, ele vai avançar que a linguagem tem que ser estudada sempre em suas múltiplas características. De fato, ele considera que a linguagem transita por diferentes espaços que poderíamos dizer do conhecimento, e dependendo de como se posiciona um sujeito, vai construir um objeto específico porque vai selecionar alguns elementos. É uma visão onde ele se inclui como participante naquilo que ele está designando como objeto. Não é um sujeito que toma o objeto e o considera independentemente, sino que se compromete na sua formulação. Nesse sentido, ele observa como, inicialmente para estudar a linguagem, haverá características na linguagem de poder mostrar
por lo menos duas caras de cada moeda. Por exemplo, a palavra, diz ele na página 39, a palavra nu, vai ter ao mesmo tempo um som, e nessa expressão uma ideia. Desse modo, ele diz, objeto precede, ou seja, objeto não precede o ponto de vista, ao contrário, é o ponto de vista que vai estar anterior à formação do objeto. Assim, então, ele começa no fenômeno linguístico a observar que tem, por um lado, sons, e por outro lado, esses sons provocam tanto no ouvido uma imagem acústica, como nos sons vogais aparece tanto uma parte vogal como outra que é receptora. Também ele diz, a linguagem como tal apareceria uma parte que é social, está em tudo, um grupo que mexe com uma mesma linguagem, mas também outro que é individual, que é a possibilidade de cada um de nós provocar um enunciado e vai mandar a conhecer. E outra característica que ele coloca é que, ao mesmo tempo que se dá em um tempo instantaneamente, mas também há algo da linguagem que está presente independentemente do instante. Estava antes, no passado, e a gente confia que daqui a pouco nos vamos a encontrar e vamos a dialogar. Por isso, temporalmente, também ele diz que teria mais de uma cara. Bem, a partir disso ele se pergunta mais especificamente se a linguagem, esse fenômeno tão aberto e tão vasto, onde participaria, por exemplo, a perspectiva que poderia ser psicológica, tanto representa ideias, poderia ser antropológica, em tanto se trata de um fenômeno cultural, ou poderíamos pensar desde o ponto de vista normativo, como se organizam as palavras, quais são as referências gramaticais que se colocam. Bem, se isso pode ser de muitos aspectos observado, há algo que é muito específico, e é isso que ele vai apontar, é a língua. A língua não parece ter as características iguais que uma linguagem, que seria um campo mais aberto e geral. E ele vai indo e vai especificar a língua como uma parte, um núcleo das linguagens que vai atender muito de sua atenção. Vai tomar muito como sujeito a particularmente essa característica de uma linguagem. Bem, então a partir de agora vamos a situar o que é a língua. É uma pergunta que aparece na página 41 e eu já vou adiantando, para simplificar, um esquema que eu me fiz muito cedo e que me ajuda bastante para a compreensão de todo o problema da escuta em geral. É poder distinguir entre o que falar, como um ato pessoal, ou escutar a fala de alguém, que se fala todo mundo ao mesmo tempo, a gente não escuta, a não ser que esteja em um ritual e muitas pessoas repitam os mesmos versos, as mesmas palavras. A língua sempre, por natureza e por espontaneidade, vai se expressar na fala de modo individual. Então, de modo individual, de fato, cada sujeito que fala vai tomar a palavra em um tempo e nesse tempo vai transmitir as ideias. Então, nesse aspecto, uma coisa que eu sempre parto é por entender, a fala é a elaboração, individual dos enunciados, das coisas que a gente diz. É diferente da linguagem, que a linguagem pode ser de um indivíduo falante, mas ao mesmo tempo de um grande grupo. Então, se eu tomo a linguagem como seu complexo, resto a fala, que é a parte individual de cada uma das pessoas que a seu tempo vai falar, resta ainda algo na linguagem. O que é esse algo? E isso que estava no passado, que está no presente, que está no futuro, que está em todos, que ainda não são as palavras usadas. Então, a linguagem, restando-lhe o que cada um vai dizer no seu momento,
fica então esse outro grande elemento permanente, que é então a langue, a língua. A língua. A língua, então, é aquilo que vai dar esse espaço de estudo para Saussure avançar. E avança, então, dando algumas características. Em princípio, toda língua, todo esse conjunto de palavras, de sons, de sentidos que estão sempre latentes, sempre esperando para serem usados. Esse grupo é uma convenção feita, esse grupo de palavras são convencionais, diz ele. E além de ser convencionais, existem como coisas, signos, indicações, elementos diferentes um de outro. As palavras, para dizer de um modo mais simples, estão dentro de uma língua em uma relação de diferenciação uma de outras, e nessa relação aparecem como uma convenção. Que é uma convenção? Não, vamos pensar que se bem vem de momentos históricos anteriores, não decido eu que isto vai se denominar xirimbolo, só eu vou saber que eu denomino xirimbolo, porque o resto das pessoas vão denominar relógio. O fato que se chama esse objeto relógio e não se denomina loxiré é simplesmente uma convenção. Poderia bem termos convencionalmente colocado outros signos de som para podermos denominar objetos. Essas características vão dar então espaço para Saussure ir avançando e discriminando. Vamos daqui a pouco a retomar estes elementos, mas me interessa que a gente consiga vincular quanto pensarmos nos sons e discriminar aquilo que é fonética e aquilo que é ouvido. Está de um modo transmitido para o semelhante, que também ouve e também nos reproduz alguns sonidos na ideia de intercâmbio. Essa ideia de intercâmbio é possível porque ambos têm potencialmente, virtualmente, sempre presente a possibilidade de linguagem. Então, observem como na página 43 ele faz um pequeno desenho no qual ele coloca dois sujeitos e estes sujeitos se comunicam, sendo um quem emite a ideia e outro escuta. Cada um deles, representado com bolinhas, tem dentro de si tanto o conceito, a palavra, quanto essa imagem acústica que fica associado a essa palavra. Então, nesse momento, a gente vê que, se bem cada cabecinha, diríamos, teria tanto a palavra quanto a ideia, também entre ambos, entre um grupo, haverá essa latência das ideias. Aí isso ele começará denominando a língua. E vai dar também algumas classificações, algumas especificidades para esta configuração de seu conceito. Agora, tendo nós a consideração de que ao estudar a língua estamos estudando ao mesmo tempo aquilo que nos permite comunicar-nos, porque é um processo um tanto psíquico e um tanto fonético que implica ouvir e falar, mas também implica estar como forma de presença, como forma de estar pertinência, a determinado grupo social, vai permitir então a gente ir colocando algumas características.
Repetindo, então, é um fato individual. O indivíduo, então, é sempre o senhor, né, no sentido de que é ele que manda quando ele decide falar, né? E, ao mesmo tempo, essa execução nunca é feita por todo um grupo de pessoas ao mesmo tempo. Isso acabamos de dizer agora. E vamos entrar na página 45, que tem um terceiro parágrafo muito rico. Nele, o Saussure, vai dizer que se pudéssemos abarcar a totalidade das imagens verbais armazenadas em todos os indivíduos, atingiríamos o liame social que constitui a língua. É uma brincadeira que ele imagina. Ele tem uma população, imaginemos as pessoas que agora estão assistindo, cada um em seu local está assistindo, e neste momento, se nós pudéssemos abarcar o que cada um tem como conjunto de palavras e sumássemos tudo, aí teríamos então uma base, um liame que é um liame social, uma base social e que constitui a língua. Não estão usando todas as palavras que eles poderiam. Aliás, talvez hoje usemos algumas palavras, alguns de nós. No entanto, é algo que todos temos como um tesouro depositado pelo próprio exercício de estar falando, pelo próprio exercício da prática da linguagem, fazemos um depósito singular nessa base, nessa massa que é a língua. A fala, então, que o exercício individual vai alimentando essa base social que seria a língua. A fala alimenta a língua. Onde existe a língua? A língua existe virtualmente no cérebro de cada uma das pessoas que neste momento estão espalhadas pelo território aí do noroeste do estado do Rio Grande do Sul e permanece então virtualmente a existência comum a todos. É interessante falar desse tesouro. Tesouro dá uma ideia de algo rico, de algo íntimo, de algo muito valioso, de um extracto social, um elemento e uma ideia que Lacan vai tomar e vai repetir como tesouro significante quando fala da língua. Quando Lacan utiliza a língua como uma base muito próximo da ideia, ou decorrente, herdeiro, da ideia de Saussure. A língua, então, não seria, diríamos, algo que precise de uma reflexão prévia à fala. Ao contrário, eu vou pensando e enquanto falo, minha própria fala vai ordenando meu pensamento. É interessante porque as palavras e as ideias parecem elas, na língua, ter uma forma de unidade. E nesse momento é importante pensar que essa unidade muitas vezes vem anterior à nossa presença no mundo. As palavras Gustavo, as palavras Héctor, as palavras Brum existiam muito antes de eu nascer. E existirão usadas por outras pessoas com muitas finalidades. Essa ideia é importante porque te diz, olha, cada uma das palavras que nós utilizamos, inclusive as que nos nomeiam, provém de uma historicidade, ou seja, esse virtual é um virtual que preexiste, antecede ao sujeito e vai ter, inclusive, por esses sujeitos, uma série de possibilidades de uso e de expressão. Por enfim, na página 46, ele vai recapitular. Eu adoro quando esses autores me dão um fôlego, porque diz, bom, recapitulemos. E aí ele me vai situar pontualmente 4 ideias que me vão permitir pensar na língua. Quais são estas ideias? Em princípio, é uma imagem auditiva, ou seja, uma imagem, mas não visual,
sino é aquilo que fica como um resto dos sons escutados para determinado objeto. Por exemplo, uma imagem auditiva, é rato. É uma imagem auditiva que, se vocês falam o rato e depois fala cada um de vocês a palavra, vai ter uma diferença, não só uma grande diferença de meu jeito de falar ao de vocês, sino que também vocês vão encontrar que entre vocês a palavra, essas letras, podem ter alguma variação de tom de voz, do modo em que a própria fisionomia da pessoa vai produzir palavras que tu reconheces. Essa é a voz de alguém, esse é o jeito de falar de outra pessoa. Em conjunto, a síntese disso que a gente vai escutando no decorrer de uma história, isso é o que a gente vê que se trata como um contrato pré-estabelecido, que são os sons que correspondem à ideia de um bichinho quadrúpedo roedor, que se fala por contrato estabelecido por convenção arbitrária, que isso será rato, diferente de sapo, de pato e de gato. Esses diferentes fonemas, essas diferentes consonantes, nos botam já 4 elementos psíquicos diferentes, mas associados pela sonoridade. Desse modo, a gente pode observar que a língua é um objeto que se pode estudar, quase de modo concreto. Simplesmente basta atender a como se forma sua composição, através de diferenças de som. A isso ele chama certa materialidade da linguagem que aparece nessas imagens acústicas, nessa forma de apresentar-se esse sistema que pode ser escutado. Os signos linguísticos, embora sendo essencialmente psíquicos, não são abstrações associadas, ratificadas pelo consentimento coletivo e cujo conjunto constitui a língua. São realidades que têm sua sede no cérebro. Ou seja, ele vai observar e explorar a ideia que signos linguísticos, mesmo sendo psíquicos, por serem convencionais, estão possíveis de serem estudados, porque estão em mais de um indivíduo, ou circulam, têm suas normas de organização. Além disso, os signos da língua são, por assim dizer, tangíveis. A escrita pode até situar em espaços convencionais. Desse modo, a gente vai entrar a trabalhar com a composição destes signos. Ele vai dizer, olha, se a língua é essa base que está formada por sons e imagens acústicas, essa base que cada uma das palavras se compõe de um modo arbitrário por uma convenção, e numa temporalidade do sujeito, do falante, mas também por uma atemporalidade que está presente e virtualmente composta por nossas participações, aí tem algo concreto para ser trabalhado. Poderá ele também indicar um espaço nesse capítulo 3 para a parte da semiologia, ou seja, da semântica. Esse tipo de possibilidade ele também vai estar associando, mas ele já deixa como algo separado. Ele vai optar mais por a semiótica, seria o estudo dos sentidos, E essa parte da linguística a gente, por enquanto, as deixa em suspenso. Isso sim, vai abarcar então particularmente a composição da língua, a composição de aquilo que, ao mesmo tempo de ser individual e social, ao mesmo tempo de ser instantâneo e atemporal e sempre presente, e que tem sua parte fonética e física que se ouve, que se fala, mas também conceitos que são esses universais. Bom, este é o primeiro passo. A partir então da próxima semana, a gente vai ir discriminando então quais são esses elementos que compõem e quais são os jogos que estes elementos têm dentro
da língua. Porque se a gente pensa que a gente escuta palavras, e a gente escuta dessas palavras muitas vezes som que nos vai indicando a emergência de algum sentido, de alguma vontade. Se, por exemplo, um sujeito como o amigo de Freud, que está preocupado com sua amante italiana, começa a associar relíquia, né, a liquidi facer, esses elementos, né, que se repitem no som, são elementos que vêm indicando provavelmente alguma outra coisa. Sei, mas no entanto Freud espera e diz, bom, calendário, San Januário, uma série de santos, o milagre do sangue, não são elementos que também, de um ponto de vista do sentido, indicam alguma coisa. Então, é interessante ver como isso se de um campo totalmente diferente na leitura de poemas antigos, acaba também com essa mesma observação, né? A possibilidade de ter liames, de ter níveis, de ter bases diferentes no estudo da língua, que poderá fazer surgir então uma escuta muito mais amplificada, que é algo preciso, exato, lógico, conceitual, fechado. Nesse sentido, me parece que se pode pensar que Lacan teve um aproveitamento, como muitos, né, estudiosos da época, estudiosos franceses da época, um aproveitamento incrível da linguística, porque Lacan estudou-se então de Freud, estudou-se já dentro desse conhecimento do psiquismo e da psicanálise, quando encontra o Saussure, começa a dar uma relação de proximidade muito íntima para poder expressar esse modo de concepção de escutar que vai ser próprio de nossa profissão. Uma escuta que não vai tanto a dar com tanta pressa, com tanta necessidade, urgência, a dar o sentido para a coisa que significa, não. Muito pelo contrário, só pelo fato, né, das palavras abrir para mais de uma possibilidade, o som estar sempre indicando uma pluralidade de usos, já dá uma propriedade de apertura de nossa escuta. Isso Lacan coloca de um modo muito claro quando forma um algoritmo, ou seja, um signo, que é um S grande, que é a palavra como significante, por encima de um S pequeno, que seria aquilo que seria o significado. Mas isso é outro tema que nós vamos a desenvolver na próxima semana. Daqui a pouco, então, a gente se encontra e damos continuidade a nossos diálogos.